Hoje eu vou reagir a um vídeo de um cão cinéfilo, sim, um cão cinéfilo que ficou emocionado com uma cena de um filme. E tá todo mundo em choque no Instagram. Vou explicar direitinho pra vocês, tá bom? Tá bom. Eu sou a Aninha Campos, adestradora, e você está no canal da Cão em Foco. Segue a vinheta. Um belo dia eu estava navegando no Instagram quando eu me deparei com um vídeo que, novamente, né, aqueles vídeos que o pessoal faz no Instagram para engajar as pessoas. E realmente em cima de mim eles conseguiram muito engajamento. Porque no vídeo nós temos um cão reagindo a uma cena do filme do Rei Leão. A cena onde o Mufasa morre e o Simba chora e de repente o Scar aparece e a gente tem uma troca de reação do cão e que simplesmente dá a entender uma confusão danada que o cachorro está entendendo a cena, está emocionado e ainda sabe que o Scar é ruim, né? Como se o cão realmente fosse um cão cinéfilo e que gosta de filme. Eu entendo toda essa confusão porque o cara que fez esse vídeo, ele é genial. O cara, a pessoa, enfim, o ser humano que gravou esse vídeo foi genial, porque pegou um trecho muito específico e que o cão teve as reações assim que realmente passa essa impressão. Mas hoje eu vou explicar para vocês o que está acontecendo de uma forma realista, tá? Entendendo a natureza do animal, trazendo, né, alguns pontos aí para vocês pensarem em cima desse vídeo. E eu vou te falar, gente, eu estou correndo o risco aqui de sofrer hate. Eu estou sentindo uma treta! Porque eu comentei no Instagram, né, nessa postagem, eu comentei explicando o que estava acontecendo no vídeo e eu fui muito atacada. Na verdade, ainda estou sendo. As pessoas me xingaram de vários nomes, as pessoas mandaram me tratar. Olha só isso, gente. As pessoas discutiram comigo, alegando que o cão é sim um animal racional, que ele tá emocionado com o filme e tudo mais, que vocês nem queiram imaginar. Então, vamos lá, vamos explicar tintim por tintim o que está acontecendo nesse vídeo aí. Espero que vocês gostem. Você vai assistir aí na tela e eu vou assistir aqui no meu celular. Tá bom. Veja que o cachorro está chorando. É uma cena longa. E aí o cão reage ao Scar latindo. O que foi que aconteceu nessa cena? Eu sei lá. Primeiramente, a gente precisa entender a natureza desse cachorrinho aqui. Esse cachorrinho aparenta ser um Jack Russell, ou no caso, um mestiço. Pelo que eu vi, as perninhas dele são um pouquinho mais longas do que o normal. É um mestiço de Jack Russell. Quem é o Jack Russell? Eu? Jack Russell é um cachorrinho de trabalho, cheio de impulsos, que era caçador, né? Foi desenvolvido para isso, era um cão de caça, super estimulável a todo tipo de estímulo, principalmente sons, movimentos. É uma raça que tem os impulsos de caça muito aflorados. Ele é super sensível a esses estímulos. Inclusive, essa raça tem uma tendência relativamente alta a ser reativo, tá? Isso pode acontecer com o Jack Russell tranquilamente, principalmente se ele tem energia acumulada e tudo mais. Lembrando que, no caso desse cachorro aqui, a gente não tem nenhum contexto além desse vídeo. Então isso é muito importante, a gente teria que avaliar um pouco a rotina do cão pra gente entender um pouco melhor. Mas vamos lá, a gente começando o vídeo, a gente repara que ele está com uma postura extremamente tensa. O cachorro não está relaxado nessa cena. Ele está com o rabo bem alto, está demonstrando interesse, a testa dele tá
toda enrugada, a orelha está em atenção, ele tá com a boca fechada e ele está chorando. Apesar da cena que está acontecendo na televisão, esse cachorrinho aqui, inicialmente, ele foi estimulado pelos movimentos que ele tá vendo na televisão e pelos sons. Os sons que vão acontecendo ali, esse tipo de música um pouco mais aguda, né, uma música um pouco mais lenta, começou a estimular esse cachorro dessa forma. E não tenho dúvidas que esse cachorrinho, ele é reativo à televisão e reage independente da situação que está ocorrendo ali. Então a pessoa filmou esse trecho, foi muito genial, inclusive. Os cães que são reativos à televisão, eles reagem independente do que está passando na tela. Essa situação específica a pessoa gravou porque realmente, né, dá essa impressão mesmo. Essa foi a ideia do vídeo. E apesar de parecer que esse cachorro está emocionado, para ele estar emocionado nessa situação, ele teria que racionalizar em cima desse trecho. Só que isso não é possível. Eu tenho certeza absoluta que esse cachorro aqui, ele é reativo à televisão. E geralmente essa reação que é estimulada pelos sons e pelos movimentos tem a ver com a caça. Porque na hora que ele vê a movimentação e também os sons, ele se estimula e vai para pegar, né? É igual um brinquedo que tá passando ali. Só que o que acontece? Ele não consegue, né? Essa caça, ela não é bem sucedida. Então o que acontece? O cão, ele fica frustrado. E o que pode ter acontecido aqui? Esse cachorro, ele pode estar tentando reagir com essa televisão já faz um tempo. Faz tempo. E ele tá, de certa forma, frustrado. Tanto por não conseguir caçar nada, né? Por não conseguir pegar nada. Ele tá vendo os movimentos, ele não entende o que tá acontecendo ali, ele só vê os movimentos, ele está estimulado por isso, e ele está, de certa forma, incomodado, provavelmente pelo som que está acontecendo, lendo a expressão corporal desse cachorro aqui, né? Os sinais que o cão tá emitindo, ele tá tenso, ele está incomodado. Então ele fica ali chorando, estimulado pelo som e um pouco frustrado, né? Frustrado por essa situação. Independente de você acreditar que aqui é uma caça ou não, a reatividade na televisão através desses movimentos que ele está vendo estimula esses impulsos de caça do cão, porque são movimentos. É a mesma coisa que um cão que tenta pegar uma mosca. É caça, independente do tamanho da mosca ou o tipo de movimento que ela está fazendo. Para o cão, isso são movimentos, e movimentos são estímulos, né? Estímulos que ativam muitas vezes a caça. Vamos continuar vendo então esse vídeo. Eu cortei, tá, gente? Eu cortei o vídeo para não ficar tão longo assim. Aqui no minuto 8, esse cão dá um latido, ele emite um som, e é quando o Scar aparece. Aqui no minuto e 14 pro minuto e 15, ele late. E ele late a quem? Ao Scar? Não, ao som da voz do Scar. Perceba que próximo do minuto e 9, o som que está saindo ali começa a mudar. Esse cão se afasta da TV. De repente, há uma alteração um pouco maior no som, ele late. E depois do minuto e 15, o minuto e 14, o Scar já havia aparecido. O Scar, ele apareceu no 1 minuto e 10. E esse cão não fez absolutamente nada. O Scar apareceu no 1 minuto e 10, em 1 minuto e 15 ele late. Ele late por quê? Porque o Scar no 1 minuto e 14 falou com uma voz grossa. Essa voz grossa assustou esse cachorro. Depois que o som da voz do Scar, que é grossa, que veio do nada, né, no meio de uma composição de sons, de repente uma voz grossa foi o que assustou o cão e ativou a reatividade, e não o personagem em si. E aí entra um questionamento que as pessoas fizeram ali naquele comentário que eu fiz e que as pessoas não entenderam o meu ponto. As pessoas começaram a alegar que eu estava dizendo que cães não têm sentimentos, mas na realidade não foi nesse contexto que eu entrei. O ponto é, para esse cachorro se emocionar nessa cena de filme, ele tem que racionalizar em cima do filme. Esse cachorro, ele tem que entender o que está se passando ali na televisão, ele tem que entender a língua humana, ele tem que racionalizar logicamente o que está se passando ali, ele tem que saber quem é o Mufasa, Simba. Quem é o Simba, Simba. Quem é o Scar. Life's not fair, is it? I shall never be king. O que eles estão falando? O que foi que aconteceu durante todo esse processo? Toda a conversação. Ele tem que entender toda a história para ele poder se emocionar. Isso não é possível. Não vai dar!
Porque antes dele ser um mestiço de Jack Russell, que já é um cachorro estimulado por sons e movimentos, esse cachorro é um animal. E o animal irracional. E o que significa irracional? Que os animais, além dos humanos, não são capazes de ter pensamentos lógicos, raciocínio, entender certos contextos. Eles não têm como fazer isso. O cérebro dele não é adaptado para isso. Irracional não é um xingamento. O cachorro é um animal irracional. As pessoas entendem isso como xingamento, mas não é, né? Nós temos aí a ciência comprovando a fisiologia do cérebro do cão. E eu tive alguns comentários lá naquele post que a pessoa alega que eu tô falando do que eu acho, porque eu nunca entrei na mente do cão, eu nunca entrei no cérebro do cão. Isso não é necessário, sabe? O ser humano não precisa entrar no cérebro de outro ser humano para entender o ser humano. O ser humano já existe tecnologia suficiente dentro da ciência para estudar o cérebro de diversas espécies, de praticamente todas as espécies. Nós temos aí a biologia que é para isso. Para que a gente tem cientistas? Para que a gente tem estudos? Para que a gente tem faculdade? Para que a gente tem a classificação de praticamente todos os animais que existem na face da Terra? Qual que é da mesma espécie? Qual que é da mesma não sei o quê? Enfim, nós já temos isso. Se o ser humano não fosse capaz de entender o cérebro de um cão, então a ciência ainda estaria, começando a vida ainda, né? Nós sabemos que todos os animais da Terra, além dos seres humanos, são animais irracionais. Isso não significa que eles são piores que os seres humanos, não tem nada a ver. Nada a ver, irmão. E também não significa que cães não têm sentimentos, embora, cientificamente falando, cães têm emoções e não sentimentos. Isso é bem legal citar, tá? Por quê? Porque sentimentos são complexos. E aí para explicar isso, eu teria que adentrar um pouco mais na psicologia. Eu teria que estudar um pouco mais, inclusive, nessa área da psicologia para entender a diferença entre emoções e sentimentos, porque tem diferença, tá? E sentimentos são mais complexos, precisam de contextos, precisa de um cérebro racional. Por exemplo, emoção. Você só pode se emocionar se você tem o contexto da situação que está acontecendo ali. E principalmente nesse caso, o contexto humano, o cão não é capaz de compreender porque ele não é racional, né? Então, nessa situação, seria impossível, simplesmente impossível, o cão estar emocionado. Isso é importante falar para vocês, porque vocês precisam entender o que é o cachorro e aprender a amar o cão como ele é, e não o que vocês gostariam que ele fosse. Isso é muito importante. E eu vou deixar aqui um vídeo de exemplo para vocês entenderem o que é um impulso de caça, bem simples, num outro cachorro, num outro vídeo, que é esse cachorrinho aqui, que tá tentando pegar a sombra dele. Por mais sutil que seja, por mais que não tenha nada em extremo movimento, por mais que não tenha som aí, esse cachorro ele está exercendo o impulso de caça dele, de uma forma suave, tentando brincar e pegar a própria sombra, por causa dos movimentos dela. Isso daí é mais ou menos o que está acontecendo naquela cena da televisão. A única diferença é que ali o cão não está tentando pegar nada, ele só está confuso, ele está incomodado, ele está vendo, né, os movimentos. Esse cão provavelmente, como eu expliquei, já estava reagindo à televisão, né? Já é um cão reativo à televisão, já deve ter tentado ir atrás de alguma coisa na televisão. Como ele não consegue pegar, ele fica frustrado. E aí, incluindo os sons, a situação, os movimentos, a frustração dele, ele teve aquela reação de ficar chorando. Mas isso não significa que ele estava emocionado pelo contexto da cena, porque isso não é possível para o cérebro deles. E não porque o cão é menor que os seres humanos, né? Não é esse o ponto. O ponto é, cães são animais irracionais e eles não têm como entender contextos, e a gente precisa entender isso para entendê-los melhor e também para cuidar melhor dele. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou um pouco longo, Realmente. mas eu acho muito importante falar sobre isso para vocês. Um grande beijo e até a próxima!